Olá, seja muito bem-vindo ao Simplificando Ortopedia e eu sou Robert Wagner, médico ortopedista. Hoje eu vou conversar contigo sobre cisto de Baker, ou também conhecido como cisto poplíteo. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar para te inscrever no nosso canal aqui. Se tu está achando esse conteúdo que é relevante, ele é útil para ti, te inscreve, dá o teu likezinho, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que ele possa ser útil para mais pessoas, ok? Então vamos explicar o que é um cisto poplíteo. O cisto poplíteo é um cisto sinovial que se localiza na parte posterior, na parte de trás do joelho. Ele se forma a partir do líquido que existe dentro da articulação. A gente tem dentro de uma articulação, de qualquer articulação, uma membrana chamada membrana sinovial. Essa membrana ela produz uma coisa chamada líquido sinovial, que é um líquido que faz a lubrificação e a nutrição das cartilagens. Esse líquido ele é constantemente produzido e vai sendo absorvido. Então, vamos supor que tu produzisse 10 ml de líquido, no mesmo dia ele absorve 10 ml. Então, existe um equilíbrio em relação a isso aí. Quando eventualmente existe uma reação inflamatória dentro do teu joelho, tá? Seja por uma artrose, seja por uma doença reumática, uma lesão traumática, por exemplo, uma lesão meniscal, que a gente já fez um vídeo explicando o que é isso, tá? O que vai acontecer? Vai existir um aumento de produção de líquido sinovial. Então ele produz muito mais e ele não é absorvido. Então vai haver uma quantidade maior de líquido ali dentro. E na parte posterior do joelho, na cápsula, existe uma parte mais frágil. Então essa pressão do líquido vai começar a extravasar por ali e vai formar esse cisto. É como se fosse, vamos dizer, uma caixa d'água que começa a ter mais água que deveria, tem o famoso ladrão, a água começa a vazar por ali. Então o cisto sinovial, ele funciona como se fosse um ladrão do teu joelho. Ele teve muito líquido lá dentro, ele vai passar para esse espaço do líquido sinovial, ok? Então é muito comum as pessoas às vezes relatarem que esse cisto ele aumenta e diminui de tamanho. Então quando tem mais volume de líquido dentro do joelho, o teu líquido vai migrar para o cisto, ele vai ficar mais grosso. No momento que ele diminui o líquido do joelho, o líquido volta lá para dentro e ele vai diminuir de tamanho, ok? Então isso é como se forma o cisto sinovial, o cisto de Baker melhor, que é formado por líquido sinovial. Também existe uma formação cística às vezes isso numa criança, então a gente pode ver um cisto poplíteo congênito, ele não é tão frequente, mas pode acontecer. E quais são os sintomas que o cisto provoca? Né? Basicamente, o cisto ele é assintomático, na grande maioria das vezes ele não provoca sintomas. Geralmente, aquilo que provoca o aparecimento do cisto é mais sintomático. Então, quando tem uma artrose do joelho, quando tem uma lesão meniscal, aquele sintoma ele é bem mais relevante do que a própria presença do cisto. Mas enfim, o que às vezes o cisto pode provocar? Em primeiro lugar, aquele aumento de volume. A pessoa sente aquele nódulo atrás do joelho, aquele volume. Aquilo às vezes faz uma pressão ali atrás, não uma dor, é um desconforto. Eventualmente pode atrapalhar o movimento do joelho, atrapalhar ele esticar completamente, dobrar completamente pela presença dele. E quando ele é muito grande, ele sim pode comprimir alguma estrutura que está passando por ali, que passam várias estruturas nervosas e vasculares. E uma outra situação bastante infrequente é que eventualmente esse cisto pode romper, né? Então quando ele rompe, aquele líquido sinovial extravasa no meio da musculatura e provoca uma reação inflamatória. Isso então vai provocar dor em toda a panturrilha. Como é feito o diagnóstico desse cisto? O diagnóstico é feito então pelo exame clínico, a gente palpa esse caroço ali e tu vai fazer às vezes um exame de imagem para poder verificar isso e até fazer um diagnóstico diferencial. Isso então é feito com ecografia ou então exame de ressonância que consegue mostrar isso muito bem. Quanto ao tratamento, né? Eu já falei para vocês que na maior parte das vezes o cisto é assintomático. Tá? Então a gente se preocupa mais com o tratamento daquilo que provocou o cisto, mas eventualmente quando o cisto tem sintoma, o que pode ser feito no primeiro momento? Fazer uma punção do cisto, né? Tu esvazia ele vai ficar menor e tu pode injetar algum corticoide que faça com que ele atrofie de alguma forma, não consiga ficar mais tão grande. E em umas situações muito de exceção, a cirurgia. Mas sempre entender assim que a causa do problema está dentro do joelho, né? Se tu tem uma lesão meniscal, tu trata aquela lesão meniscal, o teu cisto vai diminuir, por exemplo. Então esse é o meu recado de hoje, entender o que é um cisto poplíteo, ou também conhecido cisto de Baker. Espero que tenha sido útil esse vídeo para ti, compartilhe com mais pessoas. E eu sou Robert Wagner, médico ortopedista do Simplificando Ortopedia. Te aguardo no próximo vídeo.